Não tem como fugir do propósito de Deus, tá? Jonas fugiu, Deus moveu as situações para que Jonas voltasse, tá, ao propósito, aliás, entrasse, né? Porque Jonas nem entrou, né? Para que Jonas cumprisse o propósito de Deus, tá? Isso quando Deus usa a soberania dele nesse sentido, no sentido de Deus é soberano, Deus quer fazer, tá? Ele vai usar o recurso, né? Deus sempre usa a soberania dele, até mesmo quando Deus ele concede que você realize a sua vontade, ou que você faça a escolha, isso também está debaixo da soberania, ou seja, no sentido que Deus, né, te deu livre escolha de você fazer. Porém, tem momentos, tem situações que Deus ele não dá essa livre escolha, tá? Com Jonas não teve isso, tá? Então tem um exemplo claro. Você vai ver outros exemplos que Deus ele dá essa livre escolha, tá? O povo não quis ouvir a voz de Deus e veio maldição, tá? Deus disse para escolher a bênção, para viver, mas, né, a gente sabe que o povo quis escolher a maldição para colher a morte, tá? Então, assim, muitas pessoas acabam não entendendo. Aí um lado fica defendendo, né, que a pessoa é livre, Deus deu livre-arbítrio, a pessoa faz o que quiser, acabou. Deus, tipo assim, Deus não pode intervir, né, porque Deus deu livre-arbítrio, então Deus fica refém do livre-arbítrio. Não é assim que funciona. E outro lado vai pegar a passagem que Deus vai lá, obriga, né, colocando que Deus, né, não dá livre-arbítrio coisa nenhuma. Deus faz tudo, controla tudo, né, como se fosse, né, como se tudo fosse programado, ou seja, uma visão também distorcida, tá? Não é que não existe duas visões, não é que existe, por exemplo, arminiano e calvinismo ao mesmo tempo. Não é, tá? O que existe é o que a Bíblia diz, tá? E a Bíblia diz que tem momentos que Deus ele vai intervir soberanamente para realmente cumprir, tá? E vai ter momentos que Deus ele vai soberanamente deixar a sua livre escolha, tá, interferir, tá, nas decisões, interferir no rumo da história, tá? Então são verdade bíblica, tá? E nenhuma dessas Deus deixou de ser soberano, tá? E nenhuma dessas o ser humano deixou, né, de também ser responsável, tá? Quando Deus endurece o coração de fora, muita gente não entende. Eu já tive um entendimento errado dessa passagem. Puxa, parece que Deus é mau, né? Deus está endurecendo o coração de Faraó para castigar Faraó, para Faraó não se arrepender. E o texto está explícito, tá? Aí você não tem um entendimento completo e você acaba tendo uma visão calvinista, uma visão distorcida, como se Deus fosse lá, né? E pronto, eu quero que você se dê mal mesmo. Cara, não é assim. O que acontece é que Faraó ele já não tinha salvação. Você vai pesquisar o histórico do povo do Egito, principalmente os faraós, eram muito ocultismo, tá? Muito ocultismo, idolatria, tá? Ou seja, a grande maioria do povo do Egito, principalmente os faraós, eles já não tinham mais salvação, tá? Não tinha mais jeito. Eles já estavam totalmente contra Deus, totalmente inimigo de Deus. Tá? Então, como castigo, Deus vai lá, zomba de Faraó, tá? Deus ele faz aquilo para zombar, tá? Porque realmente Deus não quer que Faraó seja salvo, porque Faraó já não tinha mais graça para ser salvo. Se tivesse graça para ser salvo, Deus ia salvar, tá? Mas não tinha. Então, Deus ele simplesmente, né, zomba de Faraó, endurece o coração, tá? E castiga, fica como uma forma de castigo, tá? Tanto é que você vê as pragas que Deus derrama sobre o Egito, né? Tem até um estudo, né, que é uma forma de humilhar os deuses do Egito, tá? Então você vê que tem todo um contexto, todo um motivo que você, tendo um entendimento completo, você vê que o que Deus fez foi justo, não foi injusto. Injusto seria, e não tem como Deus fazer porque Deus é justo, tá? Mas vamos supor que acontecesse, né? Vamos lá, Jó, servo bom e fiel. Imagina que Deus de repente, né? É impossível isso acontecer. Deus não pode negar a si mesmo, mas imagina, né? O Deus calvinista, né? Jó, servo bom e fiel. Deus vai lá, Deus calvinista, né? Vai lá e endurece o coração de Jó para Jó propositalmente se afastar de Deus, tá?
e manda Satanás tentar Jó, tá? Para Jó e fica contra Deus. Já imaginou isso? Aí tá bom, Jó morre, perde a salvação, e no final, de quem é a culpa? Aí o Deus calvinista vai lá, joga a culpa em Jó. Ou seja, isso Deus nunca faria. Deus nunca endureceu o coração de alguém que está servindo a Ele, tá? Para essa pessoa se perder. E ainda assim, ia ficar diante do universo todo exposto que quem fez isso foi quem? Foi Deus. O próprio Satanás sabia disso, né? Os próprios anjos. Ou seja, você vê que o conceito de um Deus calvinista, ele é totalmente contrário ao Deus verdadeiro, tá? Totalmente contrário à doutrina bíblica. Só que se a pessoa pegar um texto isolado da passagem que Deus endurece o coração de Faraó, e a partir daquele texto ali, ela não entender o complemento, não entender a história toda, o contexto, ela vai imaginar um Deus calvinista e vai aplicar isso a tudo que é situação, tá? A ponto de pessoas afirmar que Deus, né, propositalmente fez Judas virar ladrão, tá? Se não quer, a Bíblia deixa claro que Judas já era ladrão, ele já era ladrão. Então, por qual motivo o diabo entrou em Judas? Porque Judas, ele já era ladrão. Ele já fazia o que o diabo fazia, tá? Que é roubar. Ele pegava o dinheiro do dízimo e oferta, desviava para si, provavelmente gastava com o quê? Provavelmente gastava, né, com prostitutas, né? Bom, mesmo que ele gastasse com alguma coisa lícita, de qualquer forma ele estaria roubando, né? Estava roubando da obra de Deus, tá? Ou seja, teve um motivo para Judas ser o traidor. Um motivo não que Deus foi lá e determinou, olha, você vai nascer, é uma pessoa pura, né, inocente, né? E Jesus fala o quê? Que dos pequeninos são reis dos céus. Aí Deus decide, mas eu vou fazer você virar mal, você vai virar o Judas que vai me trair. Você acha que Deus ia fazer uma coisa dessa? Nunca. Tá? Mas simplesmente Judas, tá? Ele virou ladrão, porque o diabo, né, o tentou, né, a circunstância da vida e tal, ele tomou essa decisão, ou seja, na soberania de Deus, Judas teve o livre-arbítrio, tá? E foi pelo caminho de ser ladrão. Teve momentos, com certeza, sempre alguém avisa, esse caminho está errado, isso aqui está errado, tal. Mas a pessoa teima. Deus trabalha, né? Mas a pessoa, ela quer seguir o caminho errado. Então Deus entrega a pessoa a sua concupiscência. Você quer ser ladrão? Você não quer abandonar essa vida? Então você vai ser ladrão. Aí Deus olha para a terra, aí vê, puxa, né? Vou ter que escolher alguém como exemplo, né, para demonstrar que, né, que existe um traidor, que existe falsos apóstolos, que existe falsos, né, irmãos. E quem Deus vai escolher? Judas, tá? Ou seja, uma circunstância natural da vida que ele tomou essa decisão. Não foi uma coisa que Deus foi lá e determinou que aquele ser puro ia crescer e ia se tornar mal. Não foi isso, tá? Então muita gente acaba tendo um entendimento errado e acaba colocando Deus como grande vilão. Porque o que a mensagem calvinista faz é colocar Deus como grande vilão, tá? É simplesmente isso. Como Deus é o culpado de tudo, né? Se você cometeu um pecado, por exemplo, de masturbação, a culpa, eles não vão falar, mas quem determinou, quem decretou, John Piper diz. John Piper é um pregador calvinista, tá? Eles gostam de falar reformado, né? E ele fala, já tem mensagem dele explicitamente falando que Deus decretou absolutamente tudo. Tudo, até a poeirinha que tá aqui, que tá desse tamanho, que tá nessa posição, nesse horário tal, a luz do sol aqui pra cá, até os pecados já estão tudo determinado. Só que eles não sabem explicar, aí inventa uma desculpa, fala que é um mistério de Deus, que Deus faz isso de uma forma que a culpa não é dele. Ou seja, base bíblica nenhuma, tá? Quando Deus em Jeremias diz que nunca passou pela minha mente que fizessem tais abominações, tá? Se nunca passou pela mente de Deus, logo Deus nunca determinou, porque para Deus determinar algo tem que passar pela mente dele, né? Então assim, galera, pessoal, é complicado, porque a pessoa que está no calvinismo, né, ela entra nesse meio, ela não vai saber disso logo de começo, né? O que ela vai saber de começo é que ela foi escolhida, né,
que ela é uma pessoa que já está salva, que, né, cara, ela vai sentir a pessoa mais especial do mundo. Ela entra para o clubinho, aí de forma subliminar, ela vai recebendo essas informações em pequenas doses, de forma subliminar. Até que passa 1 ano, 2 anos, ela começa a entender que a coisa é desse jeito. Só que ela já entrou no negócio e ela já pensa, eu sou o favorito de Deus, então, né, não faz mal, entendeu? Não faz mal Deus mandar os outros pro inferno, né, porque Deus é soberano, né? Não faz mal Deus fazer os outros virar mal, né? Eu tenho que agora me contentar que eu sou escolhido para ser salvo e defender esse Deus maravilhoso. É isso que acontece com as pessoas que são calvinistas, tá? Então elas não amam a Deus. Não é que não tem calvinista que ama a Deus, a gente sabe que tem, mas, né, a gente sabe que, em parte, elas servem a Deus por medo, tá? Simplesmente pelo medo, tá? De fato, a gente tem que ter temor a Deus, tá? Mas existe muitos calvinistas que é simplesmente, né, é uma soberba, né? Eles têm uma revolta, alguns, né? Eles têm uma revolta com Deus, só que eles não podem culpar Deus, né? Então eles vão culpar quem? O homem. Então eles se apegam muito a mensagens, né, que falam que o homem é miserável, que o homem é nada, que sei lá o que, sempre aquele diminutivo do homem, né? Justamente para descontar a raiva que eles têm de Deus no homem, tá? Porque toda pessoa em sã consciência sabe que é impossível, tá, um Deus que se diz santo, tá, decretar sem motivo algum que alguém passe a virar mal, tá? Todo mundo sabe que isso é impossível, vai contra todo o princípio bíblico, tá? Mas, então assim, a doutrina calvinista é terrível, né? Você tem exemplo de pessoas que se desviaram ou apostataram da fé, né? Na primeira igreja onde congregava, né? Tava rolando esse assunto aí de calvinismo, arianismo, né? E teve um lá que, através dessa doutrina, né, impulsionou ele realmente a zombar, a realmente a se afastar ou apostatar, né, da fé do evangelho, né? Tomou um caminho ruim. Você vai ver em comentários que tem na internet pessoas assustadas, assombradas, pessoas até crianças já vêm em comentário assombrada, né, com Deus, porque ela aprendeu sobre Deus da perspectiva da distorção calvinista e ela se assustou. Qualquer pessoa vai falar, puxa, né? Se você ensina errado, se você não mostra os motivos porque Deus fez tal coisa, se você distorce o motivo, cria um motivo que não é o real, né, você vai estar o quê? Você vai estar criando um falso Deus na cabeça dessa pessoa, tá? E como está tudo ligado ao evangelho, ela logo entende que o evangelho é ruim e ela se afasta. Por outro lado, aí já não dos arminianos, mas existe um grupo que prega que Deus é amor, só que Deus não se vinga, que Deus não se ira, que Deus não é juiz, que Deus não castiga, né? Não pode falar que Deus castiga, é algo pesado, né? Então você vê que existe um grupo que acredita que Deus, ele vive, que a missão de Deus é sempre passar a mão na cabeça do homem, quer sempre perdoar, quer sempre amar ao ponto de tolerar o pecado, né? Esse grupo é o grupo oposto ao calvinismo, que nem é o grupo arminiano, tá? Não é o grupo arminiano, mas, né, é o evangelho moderno. E não são todas as igrejas de preto, né, church, que pregam isso, tá? Tem gente que não é esse o entendimento, tá? Isso já é outra assunto, essa questão das igrejas, é porque tem igrejas modernas, né, mas não quer dizer que todas estão com essa mensagem, tá? Mas essa é uma mensagem moderna, atual, que tem sido muito pregada, tá? Que Deus não castiga, né? Que Deus tolera tudo, tá? Já é uma mensagem que é oposta ao calvinismo. Que essa é uma mensagem que seria muito agradável, né? Imagina, né? Você pode pecar à vontade, que Deus sempre vai te perdoar, né? Que Deus, porque Deus ama você, então Deus ama você, então ele deixou de, né? Ele deixou de amar ele, né? Porque se Deus tiver que tolerar tudo por causa de nós, então ele estaria deixando de amar ele, né? Será que Deus, ele poderia amar nós acima dele? Ah, mas ele entregou Jesus para nos salvar. Sim. Só que Deus, ele vai e ressuscita, tá? Agora, Deus poderia tolerar o pecado por toda a eternidade? Viver com a gente com o pecado por toda a eternidade? Ele consegue tolerar, sei lá,
1000 anos, 2000, 6, sei lá, né? 7000, acho que é 6000, né? Bom, ele tolera, tem um limite, né? Agora, será que toda eternidade ele consegue? Ah, então quer dizer que Deus não consegue? Não, não consegue, tá? Não consegue. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. E Deus, ele não pode negar a si mesmo. Se Deus ele for tolerar o nosso pecado, então ele vai estar negando a natureza dele, tá? Que é ir contra o mal, que é ir contra o pecado. Tá? Então, por causa do amor de Deus, ele consegue suportar, tá? Isso durante um período, tá? E tá chegando ao fim esse período, tá cada vez mais próximo, tá? Então, por isso, né, a palavra até mesmo diz, né, a vinda do Senhor não atrasa, mas ele, né, ele quer que, né, muitos, né, sejam salvos, né, que sejam cansados, né? Então, por isso que isso é até um ditado, né? Ah, se Jesus voltar, óbvio que Jesus não vai voltar hoje, né? Porque o arrebatamento, né, a cronologia não indica o arrebatamento para hoje, nem para amanhã, nem para depois da manhã, nem para depois, nem para depois. Ainda tem profecia a se cumprir. Tá próximo ao arrebatamento, mas não é igual a galera tá falando aí, não. O pessoal tá viajando, tá? Mas vamos imaginar, se Jesus voltasse hoje, realmente, né? E aí? Fulano ia ser salvo, porque fulano vai se converter daqui 1 hora, fulano vai se converter amanhã, vai se converter depois, entendeu? Então, Deus ele tem o controle do tempo. Então ele vai suportando para poder salvar o máximo de pessoas possíveis. Mas existe um limite. E esse limite, Deus está contendo a ira dele. E a ira dele vai ser derramada, não sobre nós. Você vê que as taças da ira de Deus não atingem o povo dele. As taças atingem quem adorou a besta, quem foi marcado, recebeu o nome e o número da besta, sobre o trono da besta. Então a ira vai ser derramada sobre esse povo, não sobre nós. Tá? Então você vê que tem um limite. Essa é a mensagem do Evangelho. Então essa mensagem aqui, ela deveria ser pregada, deveria ser ensinada, né? Óbvio, por exemplo, a pessoa se converteu hoje. Você não vai conseguir passar isso para a pessoa no momento que ela se converteu, né? Mas o que seria ideal? As igrejas, né? A pessoa se converteu, ela passar por uma sequência de estudos, tá? Sei lá, separa algum dia, algum culto só para as pessoas que se converteram recentemente, para elas terem ali um pequeno curso, obviamente gratuito, óbvio, né? Um ensino, tá? Para elas entenderem questões básicas, para quando ela tiver 1 mês de convertido, ela já saber, tá? Ela já saber debater, já saber combater o calvinismo, já saber entender doutrinas básicas, combater ateus, heresias, combater também o pré-tribulacionismo. E combater o pré-tribulacionismo não é você combater o seu irmão que é pré, tá? É você combater o ensinamento, a doutrina pré. Óbvio que isso vai causar, né, um debate, um pode ficar chateado ou irritado, né? Mas você tem que saber. Você não vai ver o seu irmão ensinando heresia e bater palma, levantar a mão da glória e achar bonito, que não é assim que a coisa funciona, tá? Mas você também não vai ficar intrigado com ele, né? Fazer o quê? Né? Tem coisa que leva tempo até a pessoa, né, abandonar a heresia, reconhecer o erro ou parar de ser teimoso, né? Tem gente que prega assim por teimosia. Ela quer que seja assim, quer teimar com Deus, quer mudar a Bíblia, quer mudar a história, né? Então, assim, toda pessoa que se converte nisso, ela tem que ter um treinamento, tá? Básico, tá? E quando eu digo básico, não é que tipo assim, não é básico no sentido igual a pessoa imagina que é básico, né? Porque para ser um treinamento básico, vai ter que demorar aí uma sequência aí de dias de culto, né? Então a coisa pode ser concluída, dá para concluir, imagina que aqui 1 mês, tá? Dá para concluir, tá? Mas tem que ouvir, tem que sentar, tem que ouvir. Então, é uma coisa que seria frequente para todas as igrejas fazer, tá? Sempre tá repetindo a mesma mensagem, a mesma pregação, porque toda hora vai vir convertido novo, tá? Então, é uma coisa que tem que ser feita, tá? Para todo mundo. Tem que ser treinado, treinar os obreiros, treinar os pastores, mas aí, né, a igreja ela tem que ter esse entendimento. Se a igreja não tem esse entendimento, né, como que vai fazer isso acontecer, não é verdade? Aí a pessoa vai ter que buscar a direção de Deus,
Aí acontece, a pessoa buscando a direção de Deus, a pessoa vai, encontra o meu canal, encontra o canal do Danilo Campos, encontra o canal aí do Ângelo Basso, apesar, né, apesar do calvinismo dele, né, a pessoa vai ter o discernimento de Deus para não crer no calvinismo, aí vai ter que ficar, né, retendo o que é bom, isso aqui, opa, isso aqui eu recebo, isso aqui eu não recebo, tem que ser assim, tá? Mas o ideal é que se já tem alguém que já sabe tudo certinho, esse que é o ideal. Esse é o ideal. Você vê Moisés, né, não vou falar que ele pregava 100% correto, porque só Jesus pregava 100% correto. Mas Moisés devia ensinar, né, uns 90%, né? Devia ensinar. Hoje a taxa de acerto que a gente tem, né, não digo eu, mas me incluindo, né, já que eu sou cristão também, a taxa de acerto de pregação que eu vejo aí na maioria, cara, é triste. Entendeu? Aí pregar é, sei lá, 60% de verdade, 40% de heresia. É preocupante. Entendeu? É preocupante. Antigamente não era assim, cara. Pedro e Paulo tinha lá uma discussão ali, mas você vê que a taxa deles de acerto ali, cara, pô, devia estar, pô, 90%, 95%, talvez 99%, né? Entendeu? Não tô endeusando aqui os caras, não. Tem gente que pode estar achando que é um absurdo falar que os caras ensinavam alguma coisa errada. Os caras não eram perfeitos. O que está registrado na Bíblia, tá tudo correto. Tudo que Paulo falou está correto, com exceção, com possibilidade de exceção das coisas que ele mesmo disse, que ele mesmo fala. Isso aqui digo eu, não o Senhor. Isso aqui sou eu que estou dizendo. Ou seja, ele colocou na conta dele. O que ele colocou na conta dele, aí pode ser que tenha alguma coisa errada ali. Agora, quando ele fala, isso aqui é mandamento que eu recebi do Senhor. Ou seja, aí coisa muda. Aí é 100% correto, porque ele está passando 100% aquilo que Jesus disse, sem aumentar e sem diminuir. Tá? Então, tem que ter esse entendimento aí. Então, muitas vezes, quando está alguém sendo usado por Deus pregando, aí a pessoa, ela recebe 100% da mensagem, aí recebe heresia. Porque a pessoa não é usada 100% por Deus a todo momento. A pessoa prega meia hora. Aí 5 minutos Deus usa, 25 minutos, ele falando, tá até falando certo, mas aí pega, sei lá, pega um trecho ali de 2, 3 minutos, heresia. Aí a pessoa, puxa, pregação abençoada, né? Aí a pessoa não soube separar a heresia da verdade. Ou seja, aí ela recebe tanto a revelação de Deus, que Deus usou, e recebe também a heresia junta. Então isso é preocupante. Então assim, se é um áudio que tá grande, eu gosto de mandar áudio grande, né? O canal é um canal pequeno. Eu sinceramente não vou... Cara, é óbvio, né? Se você tem um canal que você tá pregando um vídeo, você quer que muitas pessoas ouçam, quer que tenha muito inscrito. Você quer ter sim um retorno financeiro, sim. Quer que a pessoa esteja ajudando, dando oferta. Até porque a obra de Deus é sustentada, né, pelas pessoas. Tá dando oferta, tá? O errado é você cobrar, você estipular valor. Live, né? Se você me pagar, eu trago uma revelação. Se você me pagar, não, isso é errado agora. A pessoa tem que entender que quem prega o evangelho, a Bíblia diz, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, tá? Trabalhador diga o seu salário, tá? Não tô cobrando, quer dizer, cobrando tô, realmente tô cobrando aqui, mas nem tô, tem condição de ajudar, o canal também tem pouco alcance, então, né? Mas vou continuar pregando, entendeu? Ganhando ou não ganhando, continuo pregando, tá? Mas alguém vai ouvir esse áudio, tá? Alguém vai ouvir. Ah, mas não vou ver o áudio todo, seu canal é pequeno, não interessa, você vai ver um trecho aqui, pronto, acabou, entendeu? Eu vou continuar pregando, até porque João Batista não deixou de pregar no deserto, não deixou de pregar, porque as pessoas não estão ouvindo. Olha o que Deus diz. Tem uma passagem, Deus manda o profeta pregar. Se eu não me engano, eu não lembro essa passagem, ele está pregando, não lembro. Cara, eu não lembro, só que Deus mesmo fala que o povo não vai ouvir, que o povo é rebelde, o povo tá obstinado, mas Deus mandou pregar assim mesmo. Ou seja, você acha que o meu canal ele precisa ter a recepção do povo para que minha pregação seja aprovada por Deus? Você acha disso? Não, eu tenho certeza que eu não preciso ter essa aprovação. Eu quero ter, óbvio. Tá, você quer ver o canal cheio com um monte de seguidor e tal, o pessoal aprendendo e tal, mas não tem problema. Eu tô fazendo o que Deus mandou, eu tô pregando. Entendeu? Se vai ouvir, se não vai ouvir, se vai crer, se não vai crer, eu tô pregando. Tá bom?
Então assim, pessoal, isso aí, né? Isso aí.